Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa sobre o livro do Dr. Joe Dispenza, Como Criar um Novo Eu e Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E você, já está preparado para quebrar o hábito de ser você mesmo? Hoje nós vamos falar sobre isso. Como é que a gente consegue identificar quais são as emoções que estão travando a gente ou que estão não permitindo deixar sermos quem realmente somos. Eu sou Luciene Marques, do Mais Saúde, sou fisioterapeuta, trabalho com saúde integral, fisioterapia integrativa e microfisioterapia e barras de axi e um monte de outras técnicas que são fantásticas e convido você para vir aqui ao Porto para conhecer no Espaço Mais Saúde. Eu vou passar agora a apresentação para a Virgínia. Eu sou Virgínia, antes de mais boa tarde a todos, obrigado por estarem aí conosco. E sou portuguesa, conforme podem verificar, e vivo aqui no Porto e estou aqui como terapeuta. Passo para a Duana. Boa noite a todos, agradeço pelo convite, estar aqui novamente participando da equipe do Mais Saúde. E meu nome é Duane Kim, sou terapeuta sistêmica, moro em Portugal, em Porto, e trabalho com as constelações sistêmicas familiares. Muito obrigada, até daqui a pouco. Amanda, vamos lá. Depois da Amanda, a Luciene, depois da Luciene, o Luiz. Vamos direto. Olá, boa noite. Meu nome é Amanda Santos, muito obrigada pelo convite, estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou terapeuta, vivo em Lisboa e estou aqui para a gente discutir sobre esse livro maravilhoso. E é isso, passo para a Luciene. Oi, gente, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário. Eu sou a Luciene Ribeiro, eu sou psicóloga, estou aqui no Rio de Janeiro. Agradeço a Luciene e Luiz, toda a equipe do Mais Saúde aí, Virgínia, Amanda, Duane, por estar participando aqui de mais um encontro maravilhoso aqui sobre o nosso livro. Obrigada. Olá, pessoal. Eu sou Luiz Henrique Ribeiro, do Espaço Mais Saúde, sou psicólogo e também mais um colaborador para entendimento desse sensacional livro do Dr. Joe Dispenza. Então, acompanhe conosco, aprenda sempre um pouco mais. Cada debate nosso vai fazer com que você consiga avançar mais na sua expansão de consciência. Tá bom? Passa agora para a Luciene Marques. Pois é, pessoal, já estou aqui com o meu livrinho na mão. Aqui no livro, na versão de Portugal, esse capítulo se chama O Fosso. No Brasil, como se chama esse capítulo, Lu? Luciene, como se chama no Brasil esse capítulo? Lacuna. A lacuna. Capítulo 7. A lacuna. Capítulo Lacuna. Lacuna. A lacuna. Isso. Bom, aqui é o fosso, no Brasil a lacuna. Mas o que significa isso? Esse é um dos capítulos desse livro. Esse livro é todo muito bom, mas esse é um dos capítulos que eu acho que é muito importante, porque é um capítulo que chama a gente, na real, chama a gente para pensar. Ele é um capítulo que vai te fazer buscar o que pode ser que esteja acontecendo com você, que está te separando de quem você realmente é, porque aqueles momentos que você não se sente bem, que você entra em conflito, que você não quer ter aquele contato com você mesmo, e é aí que pode estar a sua solução. E eu fiz aqui justamente o que ele fala aqui, ele conta a história dele, que ele estava no auge, ele tinha feito aquele filme Quem Somos Nós, aqui em Portugal, Que Raio Sabemos Nós, e estava dando muitas palestras, viajando pelo mundo todo. Só que um dia ele parou e estava sentado lá na casa dele e ele teve uma visão das mãos dele, e entre as mãos dele, uma em cima e outra embaixo, várias emoções. A mão de baixo representando quem ele é verdadeiramente e a mão de cima representando quem ele estava sendo. E ali no meio, que ele chama de fosso, são as emoções que estavam fazendo com que ele não fosse ele. E ele parou para pensar e, por causa disso,
Ele se deu um tempo nesse trabalho, apesar de todo mundo falar que ele estava doido com isso, porque ele tinha que aproveitar o sucesso do filme. Ele foi buscar cada uma das emoções e foi que ele chama de desmemoriar, tirar a memória daquela emoção para que seja apenas uma lembrança inteligente. E ele levou 6 meses fazendo isso. Só depois que ele conseguiu, e ele voltou para os palcos para dar as palestras, porque ele não se sentia verdadeiro falando uma coisa e ele mesmo não conseguia fazer. E as pessoas, elas têm muito disso, elas fogem delas o tempo todo, porque não conseguem entrar em contato com aquelas emoções que estão lá dentro. Nós acreditamos em alguma coisa, ninguém quer ser vulnerável, ninguém quer mostrar aquilo que julga que tá errado. Todo mundo quer ser socialmente aceito. Ninguém quer ser julgado, discriminado. Então, no nosso íntimo, nós temos alguns valores e acabamos construindo uma personalidade, construindo uma maneira de ser em cima desses valores que julgamos que os outros vão aceitar. E aí inclui a nossa forma de se comportar, inclui a nossa forma de olhar para o nosso corpo. Muitas pessoas têm vergonha do corpo, muitas pessoas têm vergonha da voz, muitas pessoas têm diversas coisas, têm medos, mas elas criam uma capa protetora e elas começam a viver um personagem que elas acham que vão ser melhor aceitos. E aí isso tudo é muito bem mascarado, segundo ele vai falando ali no livro, que você entra na adolescência, você tem formas de você driblar isso, participando de grupos, pertencendo a clãs, e você depois vai buscar, vou construir uma família, vou casar, vou ter filho, vou ter neto, eu vou comprar uma casa, agora eu vou me estabilizar no emprego, me estabilizar socialmente. Só que, coincidentemente, depois que você vai vivendo todas essas experiências, normalmente as pessoas se deparam com uma crise chamada crise de meia-idade. A crise de meia-idade, nessa concepção dele, é justamente quando você chega num determinado ponto que você... E agora? Eu já tenho filho, já casei, já descasei, já tive outros relacionamentos, já viajei, já comprei minha casa, e aquelas coisas todas que você construiu que está à sua volta, elas já não são mais suficientes para te dar aquele gás, para deixar você de novo feliz, porque você precisa sempre de um argumento externo para construir uma sensação, uma emoção que você se sinta confortável. E aí, quando você chega nessa faixa de idade, que ele bota de 30 a 40 anos, mas eu acho que é de 30 a 50 anos, mais ou menos, essa crise da meia-idade, você começa a acordar todos os dias com uma sensação de um buraco, de um vazio, porque aquilo já não te preenche e você começa a entrar em contato com você mesmo, com aquelas emoções que você não quer sentir, que você vem ali soterrando durante todos esses anos. Muitas pessoas, elas chegam nesse momento e dão a grande virada, como ele deu, como muitas pessoas que eu conheço deram essa virada, ou você pode simplesmente escolher novas emoções, novas coisas para você fazer, para te dar esse up. E aí muitas pessoas vão buscar mais viagens, outras vão buscar álcool, vão buscar drogas, vão buscar sexo, vão buscar whatever, vão buscar algo mais. Porém, conforme tudo que ele viveu chegou nesse determinado momento, não é suficiente para suprir esse contato com ele mesmo, ele vai tendendo a aumentar. Se ele está jogando, ele vai jogar mais. Se ele está fumando, vai fumar mais. Se ele está bebendo, vai beber mais. Sempre precisa. Se ele está gastando dinheiro, se locupletando com
com gastos, com compras, com viagens, ele vai ter que fazer isso mais e mais e mais. É como um vício. E até onde vai? Então, é nesse momento que eu vejo muitas pessoas passando por isso, e a melhor coisa que a gente faz é olhar para dentro, porque tudo isso que está do lado de fora foi construído, foi criado de acordo com o que está aqui dentro. Então, não tem nada do lado de fora que vai te completar. Você tem que olhar para dentro e ir nessas emoções, como ele fez, né? Como ele conta, que ele foi desconstruindo uma por uma. E aí sim, e aí você vai começar a ser quem você vai começar a ficar mais confortável com você. E a gente sabe que as pessoas usam a televisão, a tecnologia, as redes sociais. Quantas pessoas estão super mal, mas ficam na rede social, postando, parece que está tudo certo, está tudo bem. Mas ali é um artifício para, enquanto elas estão ali se distraindo com isso, vendo um monte de filme, um monte de série, ou telefonando para uma porção de pessoas, passando mensagem em grupinhos, botando piadinhas, elas estão ali evitando ter aquele contato com ela mesma, evitando sentir o que ela é de verdade. E aí diz o Joe Dispenza que todas as vezes que você fica um tempinho sem fazer nada, você começa a sentir alguma coisa. E esse sentir alguma coisa é justamente você entrar em contato com essas emoções. Ou você continua buscando artifícios e sofrendo, ou você busca realmente a mudança, a virada de chave. Quando a gente faz isso, os relacionamentos que nós temos, eles também começam a ficar diferentes. As pessoas se organizam, as pessoas elas se sentem confortáveis, elas criam seus relacionamentos de acordo com a energia da outra pessoa. Se a pessoa tem a mesma energia, ela vai se alinhar com aquela pessoa. Por exemplo, para mim, que estou em Portugal, uma pessoa que eu conheço aqui que seja brasileira, para mim já é uma grande coisa. Se for do Rio de Janeiro, uau, que legal, do Rio. Ah, você morou na Barra? Eu também morava na Barra. Ah, estudou naquela escola? Cara, foi minha escola, você lembra de fulano na mesma época? Gente, virou amigo de infância. É rápido, né? E todos os nossos relacionamentos, eles são construídos desse jeito, tem tudo a ver comigo. E isso tem tudo a ver também com o que você precisa que o outro te lembre quem você é, ou quem você acredita que é. Como o Luiz falou que ele quer pegar essa parte para falar, eu vou parar por aqui e vou deixar vocês falarem. Mas é sensacional. Quem é que quer falar agora? Levanta a mãozinha. Quem é o próximo? Ninguém. Eu vou indicar, hein? Ninguém quer falar? Não falou. Olá, pessoal. Boa noite. Bom, vamos lá. O que é uma crença e o que é que a gente faz no nosso dia a dia? O livro ele faz exemplos bastante específicos com relação a momentos da nossa vida, que a gente chama de crise de meia-idade, e que a gente busca isso ou aquilo. Mas vamos lembrar algumas coisas e eu não quero apavorar ninguém. Tá? Então, se por um acaso você está passando por esse processo e leu isso no livro, está escutando isso que nós estamos falando aqui, não é que esteja errado. Olha só. Tá? E vamos lembrar sempre aqui que dentro desse contexto que nós estamos explicando aqui, e de várias terapias que nós também representamos aqui, não existe um certo e um errado. Eu prefiro, aí é o Luiz, eu prefiro dizer que tem coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Tá? Então, se você está nessa vibe, tá fazendo essas coisas novas, está tentando se reinventar, né? Você chegou a 35, 40 anos e aí quer explorar mais isso, quer explorar mais aquilo, não pense que isso é simplesmente uma fuga. Tá? Então, às vezes, corre o risco da gente estar falando aqui e todo mundo assim, pô, então eu estou fugindo, não estou sendo eu, calma. Não é assim. O que a gente está falando, o público para quem a gente está falando, para a gente para prestar bastante atenção e tomar cuidado, é para aquele público que chegou à conclusão de que isso não funciona mais. Então, se funciona,
se funcionava até um certo ponto e você conseguia atender às coisas da sua vida, porque é assim que a vida tem que ser levada, né? Se as coisas estão me atendendo, ok. A terapia e essas abordagens que a gente está colocando aqui é para que, quando você chegou no momento em que não está funcionando mais, você consiga ter ferramentas para poder entender que direção você tem que seguir, o que você pode fazer de novo, tá certo? Então, vamos lá. É fácil olhar para dentro? É fácil nós fazermos o trabalho da autocrítica e assim, se eu não estou fazendo autocrítica, eu estou errado? Aí vamos lá, não tem certo e errado, tem, está funcionando, não está funcionando. Então, se você está fazendo autocrítica e não está funcionando, talvez você tenha que melhorar a sua maneira de fazer autocrítica. Se você não está fazendo autocrítica e não está funcionando, ou seja, a sua vida não está mais andando da maneira que você quer, de repente tem esse momento de você fazer a sua autocrítica e começar a entender quais são as crenças que estão envolvidas ali, quais são os mecanismos que estão utilizando. Então, crenças são sistemas de... Quando a gente fala de crença, presta atenção, não é crença religiosa. Uma vez, um curso, alguém veio assim, não, mas qual o problema das crenças religiosas? Não estamos falando de crença religiosa. Crença, no contexto aqui, são as coisas que nós acreditamos ser verdade, que conduzimos a nossa vida a partir desses pressupostos. Então, se eu acredito que algo é ameaçador, aquilo vai ser ameaçador para mim sempre que houver uma referência àquilo. Então, eu vou lá no meu subconsciente, na minha memória, na minha experiência, no meu campo mórfico, na estrutura da minha família, do meu conceito de sociedade, de cultura, e vou lá e busco aquele conceito, mesmo... Então, olha só, mesmo que eu não aceite verbalmente, conscientemente e integralmente aquele contexto, eu não tenho religião, mas você pertence a uma família que tem religião. Então, existe aquele conceito ali já permeado dentro de você, que você não nota. Quando você era criança, você foi invadido por vários pensamentos daquele. E você, quando está hoje, você está fazendo avaliações a partir daquilo que você tinha lá. Então, quando a gente fala rever as crenças, entrar dentro desse conceito, ver aquelas considerações e redefinir aquilo que você acredita como sendo verdade. Então, eu posso estar absorvendo uma verdade do meu pai, da minha mãe, normalmente das mães, são muito importantes, e a gente vai falar aqui muito disso aqui nas outras lives, preste bastante atenção nisso. A influência que as nossas mães têm na nossa vida, porque a gente recebe as informações todo dia quando a gente nasce, mas quando a gente está na barriga dela, a gente recebe todas as informações a partir do filtro dela. Então, ela é muito relevante para a sua percepção de realidade. E aí, quando você é criança, aquilo funciona de alguma maneira para você, você vai crescendo, virando adulto, funciona mais ou menos, e aí talvez na crise de meia-idade você comece a perguntar assim, tá, mas o que mais eu tenho que fazer? Aonde eu posso chegar com isso? O que eu posso mudar? E aí, como é que eu dou conta da minha realidade com coisas que eu não acredito mais, já não estão mais funcionando? E aí, esse processo, ele coloca no livro, Joe Dispenza, coloca que ele passou por isso. Eu acredito que a maior parte das pessoas que tenham entre 35, 40, 50, 55 anos, entre essa faixa de idade, 35 e 55 anos, vão passar. Na verdade, eu acredito que 100% passa. Mas vamos dizer que você é um felizardo e ainda não passou por isso. Não tem problema nenhum, você pode passar com 60 anos, 65. Não há problema nenhum. Né? A idade nossa biológica ela é de acordo com a nossa experiência, como a gente está se relacionando com a nossa experiência. Mas, independente da sua idade, pode até acontecer mais cedo, se você for uma pessoa que tem uma vivência bastante intensa, mais madura, com 20 e poucos anos, você já pode começar a passar por isso. Né? Começou a entender o seu mundo, o mundo que você vive já com 10, 12 anos. Não é incomum isso. No Brasil é bastante comum. As pessoas começaram muito cedo a ser responsabilizadas por muitas coisas, porque no Brasil a vida não é assim tão simples, é bastante complicada. Às vezes as pessoas formam família muito cedo. Então, vai com 30 anos já está entrando nessa questão de tentar entender como é que ela se coloca com relação ao mundo. O Joe Dispenza, ele recomenda, e eu também recomendo, acho que a maioria das pessoas recomenda, que nós sejamos nós mesmos
Tá? E aí o objetivo do livro é sermos nós mesmos. E como é que a gente passa a ser nós mesmos? Buscando essas crenças, vendo aquilo que não funciona mais para a gente, redefinindo aquelas verdades. O que era verdade para minha mãe e para o meu pai pode não ser mais verdade para mim. Funcionou quando era criança, quando era adolescente, mas hoje não está funcionando mais. Mas às vezes eu continuo colocando aquilo para mim. E eu não dou conta, não percebo isso. Eu vou daqui a pouco estou repetindo as coisas que meu pai falava, minha mãe falava, e ainda coloco um contexto emocional bastante forte em cima, e eu mesmo não sei por que aquilo está ali. Né? Vamos dizer assim, vamos dizer que meus pais nasceram numa condição de miséria muito grande, de limitação muito grande, de sofrimento muito grande, e eles tinham lá como pressuposto de vida, que também eles foram crianças, que passaram pelo mesmo processo que estão passando aqui agora, também pegaram valores dos pais deles, dos seus avós, em que se a pessoa falasse alguma coisa, vamos dizer assim, um estado bastante restritivo, em que você não tivesse liberdade de emitir uma opinião. Então, a sua mãe, seu pai, podem falar assim, se você tiver uma opinião própria, você guarda, não fala para ninguém. Nunca fale aquilo que você pensa para os outros, simplesmente concorde com os outros, porque senão você corre risco de vida. Era uma realidade para eles, porque naquele meio que viviam, se eu falasse, emitisse uma opinião sobre algo que eu não concordava, eu corria risco de vida. Mas hoje, nós estamos numa democracia, eu tenho outras liberdades, mas eu ainda posso incorporar aquilo e sofrer grandemente por isso. Eu posso ter um casamento que eu não consigo ser eu mesmo e falar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu percebo, aquilo que a minha opinião sobre a coisa, porque se eu falar lá no íntimo, eu penso assim, eu estou sob ameaça, eu corro risco de vida, mas eu não tenho isso de maneira racional, eu só sinto isso. Então, quando a gente começa a sentir alguma coisa que está destoante com o que nós queremos, para onde eu quero ir? Eu quero ir nessa direção, estou indo na outra? Por que eu estou indo nessa direção? Essa direção, de alguma maneira, me diz alguma coisa. O que está me dizendo? O que meus pais diziam, que é perigoso emitir uma opinião, que é perigoso falar que eu penso determinadas coisas. Mas aí eu vejo o paradoxo, pô, mas isso não faz sentido hoje. Não existe hoje nenhum paralelo, nenhum suporte para que eu possa me esconder falando coisas, simplesmente concordando com os outros para que eu não possa aparecer e correr risco de vida, porque isso não existe mais. Então, aí eu vou redefinir o que é ser sincero, o que é ser transparente, e deixar de ter medo nisso. Então, isso é só um exemplo, esse mesmo exemplo pode ser aplicado em vários setores da nossa vida, muitas coisas que nós fazemos no dia a dia, você vai ver que está entremeado de conceitos e avaliações e percepções que não são suas. Eu vou dizer assim, eu vou arriscar que 99% das coisas que nós sentimos como nossa não é nossa. E eu já falei isso numa outra live, não sei se foi aqui ou foi lá do YouTube, que quando a gente se aposta de algo que não é nosso, a gente está roubando. Então, não seja ladrão da crença dos outros. Tenha a sua crença. Não seja ladrão da crença. Não se aposte da crença dos outros. É uma brincadeira, mas pensa assim, se essa crença não é minha, em Axe, diz assim, você devolve para o remetente. Né? Se alguma coisa nasceu, um sentimento nasceu, devolve para o remetente. E aqui nós podemos falar, sem ser em Axe, eu vou falar a mesma coisa da seguinte maneira. Avalie, aquilo não é seu, você concluiu que aquilo não é seu, você pode redefinir. Então, redefina aquilo que não é seu, para que você possa dar a sua conotação atual e poder levar a sua vida de maneira tranquila. Então, eu vou dar espaço para os outros, senão eu vou falar sem parar aqui. Deixa eu falar. Muito interessante isso, né? E o Luiz coloca isso com muita maestria. Eu adoro ouvir, eu escuto isso o dia todo e gosto de ouvir sempre. É música para os meus ouvidos. Bom, o pessoal que está aí no Zoom, no Zoom não, o pessoal que está aí no Facebook, dá um like aí na nossa reunião, compartilha com os seus amigos, chama mais gente aí. E tem uma perguntinha aqui, não é bem uma pergunta, mas é um comentário da Carmen. E depois, no final, os psicólogos de plantão aí que quiserem comentar, que ela diz que é a fase da melancia do Jung. Então, se vocês quiserem depois comentar no final, fiquem à vontade. Eu vou passar agora para a Duane. Duane. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada por estar aqui. Eu estou assim, apaixonada nesse livro, quanto ele vem embasar
todo o trabalho que eu venho desenvolvendo, tanto com as meditações sistêmicas que eu faço no Instagram, como o trabalho das constelações. E nesse capítulo, especificamente, ele diz como queremos que as pessoas nos vejam, o tanto que nós temos uma grande necessidade inconsciente de ser visto pelas pessoas. E isso é tão forte que nós acabamos sendo camaleões, nos adaptando a formas e situações para pertencer àquele grupo, àquela família. Só que o que ele mostra é que durante muitos anos ele percebeu o quanto isso era pesado, o quanto ele deixava de ser quem ele realmente era. Ele observou que quando ele se tornava esse camaleão, entre aspas, gerava um sentimento de vazio interior, onde ele percebeu que isso era preenchido com algo material. Algumas pessoas buscam a bebida, o vício, a comida, e o uso da tecnologia, por exemplo, a tecnologia é maravilhosa. Graças a ela nós estamos aqui hoje. Porém, nós temos que ter nos vigiar, porque ela é uma grande distração. Então, quando nós não queremos olhar para a nossa dor, para esse vazio que às vezes nós não conseguimos observar, ou às vezes não queremos olhar para o que o que acontece? A gente acaba se apegando a ter muitas coisas, a comprar uma televisão maior, a ter um carro maior, né? A ter a última geração do celular. Então, isso é só o ter. Só que aí passa-se o tempo, e aqui ele diz assim, que a conclusão é que a verdadeira felicidade não tem nada a ver com o prazer, porque a dependência de uma sensação agradável causada por fatores tão intensamente estimulantes só nos afasta ainda mais da verdadeira alegria. Ele fala isso na página 154. E aí, o que ele diz? Que quando a pessoa atinge aquela idade, que o Luiz até comentou aí, né? Acima aí dos 30, 40 anos, ela vai tendo a alma desperta. O que é a alma desperta para o Joe Dispenza? Ele diz que é quando a pessoa começa a ter essas percepções de que existe algo que ela precisa olhar e conectar com ela mesma. E se a vida dela hoje não está como ela realmente quer, ela tem que fazer algo diferente. Então, como você quer resultados diferentes se continuar fazendo a mesma coisa? Então, ele diz assim, que para que nós possamos, né, quando a Luciene colocou aí, que ele, né, colocou as mãos assim, e aqui dentro era o fosso. Esse fosso é esse vazio, é tudo isso que a gente vem preenchendo com algo que não faz sentido. Então, ele fala que quando nós nos abrimos a desaprender dessas emoções, de tudo isso que nos apega, que são estruturas do nosso ego, o que acontece? Aí sim nós começamos a nos conhecer e a perceber quem realmente somos. E só quando acontece isso é que a gente consegue se sentir inteiro. E eu percebo que nas constelações a gente vê muito isso, o quanto as pessoas vêm repetindo o que todos fizeram, né? A gente chama de consciência leve e pesada. Então, quando você faz igualzinho a sua mãe fez, né? Igual todos fizeram, você é leve. Quando você quer ser diferente, né? Olhar para eles, honrar como foi e fazer diferente, isso você carrega uma culpa e acaba desistindo e acaba repetindo as histórias. Então é isso que eu tinha para compartilhar. Depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta relacionada às constelações, eu estou aqui à disposição. Muito bom, muito bem colocado. E, Carmen, me desculpa, eu disse aqui as fases da fase da melancia, não é? É a fase da metanoia. Então, é por isso que ninguém entendeu. Bom, eu também não sou psicóloga. Os psicólogos, por favor, depois, então, que quiserem responder sobre isso no final. E vamos lá, vamos chamar mais gente para o nosso bate-papo aqui, porque isso aqui está muito, muito bom, muito instrutivo, e com certeza a gente vai hoje
sair daqui pensando muito e vamos encontrar soluções. Virgínia, é com você. Boa noite. Então, hoje eu vou pegar na parte das crianças. De facto, e já foi dito aqui várias vezes, mas eu penso que não é demais realçar, porque de facto as crianças é aquilo que nos limita, é aquilo que nos faz não avançar, não progredir, não nos transformarmos, e ao mesmo tempo são as próprias crenças que nos fazem fugir de nós próprios. As nossas crenças são tantas e provocam tanto medo e por vezes tanta raiva que nós chegamos a não querer conhecer-nos, não queremos estar connosco. E muitas vezes isso é o que impede dessa transformação e ao mesmo tempo faz com que nós nos projetemos nos outros, no que os outros dizem, no que os outros acham que é o melhor para nós, no que os outros validam, e muitas vezes é à custa desse tal fosso, dessa tal lacuna que existe entre o que nós somos e aquilo e como parecemos, que muitas vezes, e existe muita gente, e hoje cada vez mais, que pedem muito, são dependentes emocionais, têm muita necessidade de afeto, muita necessidade de aceitação, e isso faz com que muitas vezes caem em relacionamentos abusivos. Hoje, cada vez mais, e me assusto com a quantidade enorme de relacionamentos abusivos, quer isto é depois matéria para os psiquiatras e para os psicólogos, já não é a minha parte, mas que depois vai ter a ver possivelmente com narcisistas, com psicopatas, com manipuladores. Isso tudo porque nós temos tantas crenças, nós temos tanto medo de nos virarmos para nós próprios que acabamos nos projetando, e é que já não é só projetar, é mais nós andamos segundo o passo dos outros. Aqui em relação a este assunto, portanto, o Joe Dispenza faz a separação entre o que parecemos e o quem realmente somos. Lá está, as nossas crenças vão precisamente não nos deixar avançar na direção do quem realmente somos, ficamos ali no como parecemos, muitas vezes, como já a Duane disse e a Luciane e o Luís disseram, depois nós vamos recorrer a coisas artificiais, acabamos por recorrer a bens materiais em busca de novos amigos, muitas vezes as pessoas, eu compro um bom carro, ou porque eu tenho que agradar a X amigo e que senão se eu tiver um carro que não é tão bom, ele vai achar que eu não mereço ser amiga dele ou dela, e assim se fazem os relacionamentos muito complicados. Queria também falar aqui, que eu achei muita piada hoje, eu tenho seguido o Pedro Calabres, também aqui no YouTube, e a este respeito de como ser feliz e de atingir a felicidade, que é no fundo o tema também deste capítulo, a felicidade, ele faz exatamente a diferença, que é muito similar ao Joe Dispenza, faz a diferença entre o eu experiencial e o eu projetivo, sendo que o eu experiencial é aquele que vive, é que ele vive a sua vida, a vida no presente, no aqui e no agora. Enquanto que o eu projetivo vai ser aquele que vive sobre a vida, ou que pensa sobre a vida, ou seja, ele vai pensar no passado e com tudo o que de mal tem, porque geralmente não se pensa as coisas boas, porque vai direitinho ao que se fez de errado, ao remorso, por exemplo, ou então vai em direção ao futuro e é todo um comportamento de ansiedade. Depois falamos em relação aos desafios e conquistas, que vai ter no fundo a ver depois com a crise dos 30, ou dos 40, ou dos 50 anos, enquanto que se eu estiver comigo mesmo, se eu for aquilo que realmente sou, tudo o que eu vou fazer é porque eu gosto, é porque me preenche. E ao gostar e ao me preencher, eu vou fazer as coisas com aquilo que se chama o engajamento. O engajamento vai fazer o quê? Vai fazer com que eu procure um equilíbrio entre a minha competência e aquilo que eu pretendo fazer, e o meu objetivo. Assim atinge-se o estado de flow, ou seja, que hoje também é vulgarmente conhecido como fluxo. E então, neste estado, neste engajamento, neste estado de flow, de plenitude, e acontece a todos nós temos esses momentos, que é todas as vezes em que eu estou a fazer algo
em que estou 3 horas com alguém a trabalhar, estou 3 horas num projeto e até admiro porque parece que começou há bocado e que já foram 3 horas. Portanto, isso é o estado característico de quem, de facto, está em estado de flow. Já em relação ao eu projetivo, aquele eu que anda mediante o que a sociedade, para agradar aos outros e agradar a sociedade, e ele vai acabar por ter aqui, eu penso que a Luciane falou, e muito bem, que é o que a sociedade lhe pede. A sociedade pede, olha, com X idade tens que ter o curso, e depois do curso vou ter o estágio, e depois do estágio vou ter o carro, e depois do carro vou casar, e depois do casar tenho os filhos, tenho o colégio, etc., casa e descaso, e ando assim. Depois, portanto, as histórias que este eu projetivo conta são sempre histórias do passado, e estes objetivos também, conforme eu já referi, que são estímulos externos, vão nos entreter e vão nos esconder aquilo que nós não queremos tocar. E foi exatamente o que fez o Joe Dispenza. Naquele período de 6 meses em que teve que parar para pensar, ele teve exatamente que se conhecer, dizer assim, não, eu estou a agradar aos outros, eu estou à espera do aplauso dos outros, que ele sabe que eu tinha, não é evidente, mas de qualquer maneira ele contentava-se, ele ficava feliz com o comportamento dos outros, quando a verdadeira felicidade não é algo que eu vou buscar aos outros, mas sim aquilo que eu sinto dentro de mim. A minha felicidade, eu tenho que a sentir aqui. A felicidade é algo que vai de dentro para fora e não pode vir de fora para dentro. E foi aí que o Joe Dispenza parou e pôs-se a refletir que, de facto, não era esse o caminho. Em relação às curvas, também o Pedro Calabres fala também que existe, aos 18 anos, existe o tal ponto ascendente, ponto máximo ascendente, em que de facto, estamos com montes de projetos, tenho montes de objetivos, tenho esperança de os realizar, porque sou jovem, estou ativo, e dessa idade até aos 50 é quando esses objetivos são realizados. E aí paramos a pensar, e agora o que é que eu vou fazer? Não é? Há uns, conforme, não sei como é que é no Brasil, não sei como é que vocês dizem, mas aqui em Portugal nós dizemos guardar as botas. Nós dizemos, olha, eu já guardei as botas, aos 50 anos as pessoas guardam as botas. Quer dizer que não têm objetivos, esperam pelos netos e pronto, esperam depois pela morte um dia. Portanto, esse facto, temos então 2 hipóteses, conforme eu penso que foi o Luís e a Luciana que também referiu, que é, começamos a comprar aquilo, agora já tenho, agora o que é que eu quero? Os filhos já estão criados, não é? Porque geralmente os casais mais novos, aos 50 anos, os filhos já estão formados, já estão a trabalhar, etc. Então o que é que vou fazer? Olha, as pessoas que têm mais dinheiro vão comprar, por exemplo, uma casa no campo, uma casa na praia, por exemplo. Aqui em Portugal é mais isso. Se não, compram uma televisão muito grande, ou mudam de carro, ou qualquer coisa assim. Enquanto que a pessoa que de facto é o que é, a que vive no presente, a que quer agir agora, hoje, e que de facto vive intensamente o momento em que vive, ela vai procurar fazer um exame interior. Porque reparem, é perfeitamente natural que só nessa idade, e eu falo, por exemplo, por mim, que foi mais ou menos nessa idade que eu acordei para o mundo e que, de facto, eu revi-me muito neste texto, assim como a do ano, revi-me muito neste texto, porque foi precisamente nessa altura que eu me perguntei, mas afinal, quem sou eu? E agora? E o que é que eu faço? E o que eu quero fazer? E então escolhi o despertar. Isso quer dizer que todos nós que estamos aqui, independente da idade que temos, podemos despertar. Ok, mas também, ou seja, nós devemos viver, eu sugiro que todos, vamos viver uma vida em que não seja uma viagem, ou seja, que não seja algo que tem um princípio e um fim. Quando nós vamos de viagem, nós começamos a viagem, mas estamos sempre com a nossa mente no fim da viagem. Aí é que vai ser bom, aí é que vai ser ótimo. E esquecemos do caminho. Então, o que eu convido para fazer é fazer da nossa vida um passeio. E o passeio é algo muito agradável. Quando nós passamos em passeio, nós vivemos cada momento, nós degustamos cada momento. E chegamos à viagem, ao fim da viagem, e por vezes não é aquele fim, não é aquele objetivo que eu queria alcançar. Quer num relacionamento, mesmo nos relacionamentos. Então, o que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar se eu, durante esse trajeto, se eu dei um passeio, ou seja, se eu usufruí
com todo o meu ser esse momento, mesmo que não deu certo, não fico frustrada, não fico com raiva, não fico triste, porque eu sei que aqueles momentos que eu vivi foram tão bons e aqueles momentos vão representar e até superar toda a falta de sucesso que eu posso ter. Pronto, aquilo que eu convido a todas as pessoas que estiverem a ouvir é que, de facto, passeiem na vida. Ótimo, Virgínia. Nossa, com direito a depoimento e tudo. Uau! Que transformação, não é? Parabéns para você, Virgínia. Realmente, o que todos nós queremos aqui é colocar em prática esse ensinamento do Joe Dispenza. E, pessoal, continua chamando as pessoas aí, pode deixar pergunta aí no chat, tá bom? Que nós vamos responder no final, nós vamos fazer os comentários. E eu vou deixar agora o Luiz falar. Eu quero deixar uma pergunta no ar aqui, antes das meninas da Amanda e da doutora Luciene Ribeiro lá falarem. Complementando aqui, que a Virginia colocou muito bem, eu vou fazer uma pergunta aqui, vou deixar vocês também com essa pergunta, a partir do depoimento dela, né? Que ela falou que a felicidade ela é de dentro para fora, não de fora para dentro. Pode ser que tenha alguém que esteja escutando isso e fale assim, eu duvido, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, eu duvido. Então, para e olha para a sua vida. Você provavelmente levou a sua vida toda procurando isso de fora para dentro. E aí, você encontrou? Não encontrou? Então, de repente, está na hora de você começar a fazer o inverso. Procure dentro para fora, que eu tenho certeza que você vai encontrar. Mas essa certeza não é porque está escrito nos livros, porque os palestrantes falam. Todos nós aqui que estamos reunidos aqui, nós já passamos por esse processo e a gente só começou a encontrar a felicidade quando a gente começou a fazer esse caminho de dentro para fora. Tá bom? É só isso que eu queria falar, pontuar bem aí. Se você não prestou atenção no que a Virginia falou, recomendo que depois de terminar o live aqui, volte e escute tudo de novo, que tem muita coisa boa para vocês guardarem e anotem as coisas que ela está falando aí. Tá? A Virginia é uma coach excelente. Tá bom? Pois é, eu tenho aqui uma pergunta do Joe Dispenza para fazer, mas eu acho que vou deixar para fazer no final. Bora lá, quem vai falar agora, Amanda ou Luciene? Luciene Ribeiro, psicóloga. Oi, gente, boa tarde. Como sempre, muita coisa legal, todos falando coisas fantásticas. E esse capítulo especificamente, a lacuna, porque esse período que o pessoal fala, esse 35, 55 anos, na verdade eu acho até que ele vai um pouco para mais. Eu acho que mesmo a partir dos 40 mesmo, na minha opinião, como psicóloga clínica, né? Por que a lacuna? Existem duas situações que a gente pode enquadrar nesse período, pelo menos que eu encontro muito no consultório. São as pessoas que como nós, acredito, que desde a infância vivemos aquela ilusão ensinada pela família, pela sociedade, pela escola, de que a vida é aquilo ali. Olha, a vida, para você se destacar, você tem que estudar muito, você vai ter que se formar, você vai ter que trabalhar. Então, a gente começa a pontuar todas as nossas etapas ali da vida. É isso, aquilo, como todo mundo já falou. E a gente vai chegar a um ponto em que a gente está na plenitude da nossa vida, né? Mas tem outro aspecto que não foi, que existe, é o contrário disso. Tem pessoas que chegam na meia-idade e essa lacuna é o contrário. Porque, na realidade, elas foram assim meio que rebeldes com aquilo que a sociedade impôs para elas tinham que fazer desde crianças, que elas não queriam seguir aqueles padrões. Elas foram rebeldes aos padrões ensinados. Claro que a maioria, né, mas tem algumas que não, sei lá, seus 20% elas não quiseram seguir aqueles padrões. Elas foram desrespeitando os padrões, né, porque elas não queriam se encaixar naquela sociedade em que as pessoas, que o pai, a mãe, o professor, o chefe diziam que elas tinham que se impor, porque elas iam chegar, olha só, você vai chegar na meia-idade e você não vai ter uma vida estabilizada, uma felicidade plena, uma situação financeira estável, você não vai ter nada disso, porque você não fez esse esquema. Só que o que acontece? Na realidade, essas duas pessoas,
que seguiram caminhos opostos, quando chegam nessa lacuna de vida, elas vão enfrentar basicamente as mesmas coisas, se elas não têm uma base não materialista, uma base com uma visão diferente, porque ela simplesmente pode não ter seguido esse script, não porque ela fosse espiritualista, ou como o Luiz falou, que ela estivesse despertando para outras coisas, simplesmente porque ela se rebelou contra algumas coisas, se rebelou contra o pai, contra a mãe, e quer viver um outro estilo de vida, porque ela não quis se encaixar naquele script. Todas duas vão viver esta lacuna. Por quê? A primeira, ela vai se sentir enganada. Poxa, eu segui o que meu pai e minha mãe falou, o que meus professores falaram, o que meus colegas falaram, o que meu marido ou minha mulher falou, eu segui tudo e cheguei aqui aos 40 e poucos anos, realizada financeiramente, isso, aquilo, mas, na verdade, eu não sinto nada, eu não sei nem quem eu sou. A outra pessoa, ela fez o caminho contrário, ela não quis seguir e, na realidade, ela também achou que ela seria diferente daquela outra. Ah, como eu não segui aquele script, agora eu serei diferente. Mas, na realidade, ela acaba caindo na mesma lacuna, porque ela não procurou nada, como todo mundo disse, de dentro para fora. Tem uma frase aqui, da página 181, que é bem interessante. Alguns de nós definitivamente concluem que nada ao nosso ambiente vai consertar o modo como nós nos sentimos. Esse tipo de pergunta começa a ocupar a nossa mente porque vemos através da ilusão e suspeitamos que nada de externo pode nos fazer felizes. Como o Luiz, como todo mundo já falou, mas por quê? Por quê? Porque não, tanto uma situação quanto a outra não completa nada. Aí começam os questionamentos de quem sou eu, e aí começam situações graves de vida. Umas pessoas que não conseguem procurar nada, elas podem cair em depressões profundas, pensamentos até de suicida, enfim, entre outras coisas, porque elas constroem coisas e chegam no final, parece que a caixa está vazia, não tem nada. Outras não constroem nada e também se sentem vazias da mesma maneira. E dessa forma, os consultórios de psicologia vão ficar assim lotados, porque as duas situações estão, os dois grupos de pessoas estão na crise da meia-idade, estão na crise da lacuna. E aí que está o nosso trabalho de terapeutas. Quando chegam essas pessoas, elas não fazem a menor ideia de que, de fato, possa existir algo além daquilo ali. Mas por que tem que existir? Me foi dito o tempo todo que não existia nada, que era só isso mesmo. Então, se eu fiz as coisas certinhas, eu teria que estar bem realizado e feliz agora. Eu não entendo esse buraco que está dentro de mim. E se é o grupo que fez a rebeldia, eu achei que eu sendo rebelde a tudo isso, eu chegaria agora e teria algo. Só que ela não entendeu que ela tinha que ter sido rebelde, mas tinha que ter procurado esse algo esse tempo todo. Então, nós estamos num caminho, agora, nós como terapeutas, quando essas pessoas chegam para nós, aqui como da gente poder chegar para ela e mostrar que tem alguma coisa a respeito disso, para que elas possam se interessar. Porque a gente aqui está falando de várias coisas, como nós fazemos, porque nós conseguimos despertar, nós conseguimos ter essa consciência. Então, como é que nós vamos conseguir tocar essas pessoas? Eu vejo hoje pessoas à minha volta, que são conhecidas, em que você não pode ter nenhum tipo de assunto, em que você chega numa faixa etária em que aqueles seus amigos, né, de infância, de adolescência, não significam nada. O meu marido tem amigos que ele é amigo por referência, por anos, mas são amigos que você não tem o que conversar, você não tem o que falar, você não tem um assunto profundo e sério para discutir. É como a Luciene, como o Luiz, como todos falaram, o assunto é sempre, sei lá, o que pode fazer, o que pode comprar de material, para onde pode viajar, o que pode conseguir, ou o assunto externo. Não é nada interno. Então, eu acho que o grande desafio, o grande aprendizado desse livro aqui do Joe Dispenza é em nós, terapeutas, né, em geral, psicólogos, todos os terapeutas que estão aqui, que estão nos ouvindo, a forma com que esse livro pode fazer para nos ajudar a tocar essas pessoas que chegam no consultório com essas demandas, que acho que é a percentual de 90 e tantos %, que estão nesse vazio, que estão nesse limbo, que estão nessa lacuna aqui. E essa lacuna aqui fica com 50, fica com 60,
se não conseguir algo ali que vai despertar, porque ela está na fase da ilusão. A lacuna é o véu ainda que não foi tirado, para a pessoa enxergar, botar aquela lente, aquele óculos, que ela consegue assim, caramba, existe algo além disso. Então, eu queria falar, era isso, que a nossa ajuda, a nossa participação como terapeutas, que tem que ser mais intensa para a gente conseguir, dessa forma, tirar esse véu, fazer com que essas Olha, pessoas Lu, enxerguem com felicidade. fantástico isso que você colocou aí com relação aos dois grupos. Pois é assim, para vocês entenderem assim, na realidade como é que isso funciona, imagina uma moeda. A moeda tem a cara e tem a coroa. Então, as pessoas escolhem, eu estou na cara, eu estou na coroa, eu estou completamente diferente do outro. Não, a moeda é a mesma. A moeda é a mesma. Se você não mudar a sua moeda, não adianta você dizer que a sociedade toda é cara, eu sou coroa. Aí você simplesmente está contrapondo aquilo, e toda vez que você contrapõe alguma coisa, você faz mais do mesmo. Vou dar um exemplo clássico que todo mundo conhece. Olha, não pense agora, faça esse exercício. Todo mundo agora. Ninguém pensa no elefante cor-de-rosa, ok? Ninguém pensa no elefante. Todo mundo pensa. Então, quanto mais você colocar sua intensidade, sua energia em alguma coisa para contrapor aquilo, né, você vai pensar mais daquilo. E é isso que é muito bem colocado, Lu. Em Artes, a gente costuma falar que as pessoas elas costumam reagir. E quando a gente reage, a gente também não está sendo, nós estamos reagindo, né? Então, ser é diferente de reagir, como a Lu estava colocando. A Luciene colocou as pessoas que seguem os ensinamentos, as crenças colocadas pelos pais, vamos dizer assim, e outras pessoas reagem a isso, mas quando reagem também, como ela colocou super bem, você também não está sendo você, então também não vai dar muito certo. Vou passar a palavra para a Amanda, e aí a gente vai ficar com a pergunta que eu tenho aqui. Então, é um tema muito bacana, assim, eu me vejo em algumas situações, eu vejo que quando a gente olha para essa lacuna, é a alma pedindo alguma coisa, é uma sede de algo mais. E o que acontece, assim? Quando isso acontece, é olhar para as sombras, é tirar o véu que a Luciene disse e estar aberto a olhar para dentro e a sentir tudo isso, como vocês também já colocaram, essa dependência, né, que muitas vezes a gente vai buscar no outro, achando que pode suprir essa dor, e isso precisa ser olhado. Assim que aparece, precisa mesmo ser olhado. O que acontece, assim, eu vejo, tem até uma parte do livro, assim, que me chama muita atenção, que eu até vou ler aqui um pedacinho, é que nós podemos aprender e mudar no estado de dor ou sofrimento, ou podemos fazê-lo no estado de alegria e inspiração. Não temos de ficar à espera de ficarmos tão desconfortáveis até sentirmos forçados a abandonar o nosso estado de inércia. E isso, para mim, traz uma consciência muito grande, que a gente não precisa chegar num momento de dor para fazer essa mudança, para fazer essa virada de chave. A gente pode olhar para isso antes, e a partir do momento que isso começa a ter, que a gente começa a ter essa nova forma de olhar, esse olhar para dentro, mesmo que muitas pessoas não vão estar do nosso lado, muitas pessoas, muitos amigos vão ficar pelo caminho, que já não vai ter mais ressonância, é fazer essa mudança e não deixar que ela seja pela dor e sim pelo amor que a gente sente pela gente e seguir. Porque a consciência, depois que ela expande, ela já não suporta mais caber em uma caixa. Então, a tendência é sempre ir cada vez mais além. Ela já não retrocede mais, né? Então, eu até falo por uma experiência. Eu acho que é muito importante, olha, que sente esse chamado, olhar para ele e seguir esse autoconhecimento. Só tem a crescer, só tem a expandir. Então é isso. Comovente isso que você falou, porque eu sei que as pessoas que estão escutando aqui, cada um tem suas histórias pessoais,
e o que a Amanda está falando é uma maneira de cada um... ela fala e nós buscamos nossas histórias pessoais para que possa fazer essas mudanças. É mobilizado pelas nossas emoções, aquilo que a gente sente, que a gente gostaria de sentir, que a gente é frustrado por não ter sentido. Mas vamos lembrar sempre que nós é que damos o tom, o acorde da música, nós é que fazemos a música. É isso que a Amanda colocou. Se você olhar para dentro de você, se você começar a olhar dentro de você essa luz, essa energia que tem dentro da gente, você não tem como errar, vai dar certo. A Amanda está colocando a grande esperança em tudo que a gente faz. Dentro de você tem a solução que vai fazer dar certo. Não se desespere, não entre em pânico, não façam coisas... e aí vamos reunindo aqui tudo que já foi falado aqui, que eu preciso comprar isso, comprar aquilo. Ok, se você nesse momento está achando que isso está dando certo para você, não somos nós que vamos dizer que você está errado, porque aqui no nosso contexto aqui não tem certo e errado. Tem só, se pergunte, está funcionando? Parou de funcionar? Então escute o que a Amanda falou, escute o que a Virgínia falou, escute o que a Luciane Ribeiro falou, escute o que a Duane falou, escute o que a Luciane Marques falou, porque é o momento de você eu começo a questionar as coisas e aí eu começo a colocar aquilo que eu tenho de bom para mim para fora. Né? Eu tenho, gente, todos nós temos Deus dentro da gente, o Criador, o todo. Eu não sou religioso, não tenho religião, mas eu acredito que tem uma consciência maior, aquela que criou isso tudo, porque isso aqui é um sistema complexo demais, maravilhoso demais, para achar que foi criado apenas pela coincidência. Não dá para isso. E aí, só fazer um comentário aqui final aqui. Qual foi a pergunta que você falou que era a melancia? A Carmen comentou sobre o que nós estávamos falando ser a metanoia de Jung. Ela falou melancia de Jung, né? Eu não sei se o Jung gostava de melancia. Se gostava, muito bom, porque eu gosto. É uma fruta muito legal, mas não é exatamente isso que está sendo colocado. Na verdade, o que o Jung quis dizer é que compara o que a gente está falando aqui sobre esse momento da crise existencial, é mais ou menos assim, é um momento de crescimento em que a pessoa ela vai mais longe do que ela está acostumada. Então, ela vai ressignificar, ela vai criar, ela vai entrar nos conflitos dela e vai conseguir modificar e reestruturar o conceito dela de existência. Então, na verdade, acaba sendo aquilo que a gente está falando aqui, com outro nome. O Jung tinha uma maneira mais... a abordagem dele, a psicologia analítica, de explicar as coisas, mas, no fundo, acaba sendo a mesma coisa. Né? Pediam desculpa aos psicólogos e os terapeutas que são junguianos, que acharam uma heresia da melancia. Vamos lá, Lu. Muito bem, melancias à parte, estamos chegando aqui ao nosso 7º episódio. Vocês estiveram fantásticos hoje, todo mundo aí com muita informação bacana para complementar o livro do Dr. Joe Dispenza. E eu deixo vocês aqui com uma pergunta que está aqui na página 197. Antes disso, eu quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo com os seus amigos, porque vai que você consegue ajudar a acender aquela luzinha naquela pessoa que você nem imagina que está precisando e ela está. Como pode ser melhor? E também convido vocês para participarem do nosso programa Mais Saúde Integral, que vai ao ar toda quinta-feira pelo YouTube, canal do YouTube do Mais Saúde, nesse mesmo horário. Então, espero vocês lá e nós vamos falar essa semana sobre obesidade. Bom, a pergunta é: pergunte-se a si mesmo, que energia de experiências passadas, na forma de emoções limitadas, estou a reter, que reforça a minha velha identidade e me liga emocionalmente às minhas circunstâncias atuais? Será que podia usar essa mesma energia e transformá-la num estado elevado e, a partir daí, criar um desenlace
diferente? Bom, a pergunta é essa. Perguntem a vocês mesmos várias vezes e não se preocupe com a resposta, porque a resposta vai vir. A consciência, como muito disse a Amanda, vai expandir. E quando vocês expandirem a consciência, vocês vão encontrar muitas respostas. E saibam que a nossa consciência, que é o nosso eu superior, sabe muito mais do que o nosso eu físico aqui. Muito mais. Ela tem todas as respostas. Então, pergunta que a resposta vai vir. Não queira controlar de que forma vai vir. Simplesmente aguarde e observe que a resposta virá. Eu vou deixar o Luiz falar antes de eu ir embora. Eu não podia deixar de falar, porque quem me conhece sabe, às vezes você fala demais, Luiz, mas vamos lá, mas é preciso colocar, porque sempre tem às vezes as pessoas colocam assim, e aí é muito comum fazer a seguinte colocação: então eu tenho o meu eu superior e eu sou aqui um nada, eu sou uma banana mole, eu sou um pecador, Gente, o seu eu superior é você. Tá? Imagina, mas quando eu falo imaginar é porque nesse momento você não está conseguindo ter essa visualização. Mas o seu eu superior, ele projeta você aqui nessa restrição de realidade, nessa restrição da sua personalidade para criar uma experiência. Mas é simplesmente porque você não lembra, tá? Porque faz parte da regra do jogo você não lembrar quem você é, porque senão você contamina a sua experiência. Se você já entra aqui no jogo sabendo quem você é, você já sabe que você pode acabar a qualquer hora, que você pode modificar tudo. Então você tem a impressão que você não pode fazer nada disso, mas você pode. Mas então, que jogo doido é esse? O jogo doido é você estar aqui no nível de restrição, nessa limitação todinha, e descobrir dentro de você mesmo que você é o seu eu superior, que você é a sua super-alma, que você é a sua consciência maior. Nós somos deuses. Mas a gente está aqui nessa experiência fingindo que não somos e até acreditando que não somos, para que possa criar uma experiência única. A experiência sua é única. Os seres do universo estão todos olhando para nós aqui. Não pensem que nós somos aqui um jardim de infância. Não somos almas que começaram agora, selvagens. Não. O nível de limitação que nós colocamos aqui na nossa experiência é tão absurdo que todos eles olham e ficam perplexos como nós conseguimos fazer o que nós fazemos. Nós somos modelos. Tá? Então, faça a sua vida valer a pena, não se lamente pelas coisas que você fez de errado, porque como o tempo não existe, você pode agora, nesse momento agora, mudar tudo. Basta que você decida, redefina os valores que você tem, você muda agora. Eu garanto que se você conseguir fazer a redefinição agora, daqui a, não vou dizer 1 minuto não, daqui a 1 segundo você vai começar a se sentir diferente e daqui a algumas horas você vai ver coisas diferentes na sua volta que você sequer podia imaginar. Uma sincronicidade absurda, tá bom? Esse é o recado para vocês de finalização aqui. Não sei se alguém tem alguma coisa que ficou de fora que queira falar, alguém quer colocar alguma coisa, vamos lá. Bom, pessoal, primeiro, isso que o Luiz falou é super importante. Todos nós temos a força criadora dentro de nós. Segundo, não somos vítimas. Você não é vítima, nem de ninguém, nem de nada. Então, tudo que acontece é por escolha sua. Mas eu escolheu e a gente pode falar. Se você pedir, a gente faz uma live só para isso. E você pode tudo que você desejar. Se você quiser uma live só sobre isso, e se você, segundo o Luiz está falando aqui, quiser uma live só sobre isso, a gente também pode fazer. Então é o seguinte, se você tem um tema que você quer ouvir falar, quer uma explicação sobre isso, quer mais informações, coloca aí na sugestão que a gente vai olhar com carinho e quem sabe a gente não realiza uma live aí extra só para o assunto que você está propondo. Pessoal, vemos vocês na próxima segunda-feira. É isso? Na próxima segunda-feira ou quinta-feira lá no YouTube. Um beijo grande
Boa semana para todos.